da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E eu quero agradecer muito a Deus por Ele ter preparado esta palestra do jeito que preparou. Até vocês poderiam supor o seguinte, que o que aconteceu aqui no palco foi um negócio produzido, foi até tão bonito, tão artístico, que qualquer um dizia, foi produzido. O Dunga está aí de prova, inclusive aconteceu tudo isso porque o Nelsinho saiu, eu falei, Dunga, vai na frente. E as coisas se caminharam desta maneira, até este ponto, até essa última imagem que ele trouxe. Vocês viram a diferença no ambiente? Graças a Deus, Deus está conosco. Deus está agindo conosco aqui agora. E Ele mesmo preparou para nós o que Ele quer que eu diga nesta palestra. Pega comigo o livro de Neemias. Porque enquanto nós orávamos agora no final, a palavra que o Senhor colocava no meu coração é esta, era aquela que Ele também colocou no coração de Francisco. O próprio Jesus falou a Francisco, o próprio Jesus do crucifixo falou a Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja. Eu não sei o seu nome, mas o Senhor sabe. O Senhor está dizendo para você, chamando você pelo seu nome, dizendo para mim, Jonas, reconstrói a minha igreja. Francisco até pensou que era reconstruir aquela capela, aquela igreja feita de pedras, e Deus permitiu que ele fosse por ali. Aquele foi o começo, era preciso que ele enfrentasse aquela obra de construir materialmente, reconstruir materialmente aquela capela, para que o que Deus queria acontecesse, a reconstrução da sua igreja. E nós sabemos como realmente isso aconteceu, principalmente pela santidade de Francisco e pelo carisma de Francisco colocado a serviço, e pelo grande amor e pela grande humildade de Francisco diante da igreja. Desculpe, eu já começo dizendo assim, Francisco, claro, muito antes, foi por um caminho totalmente diferente de Martinho Lutero, totalmente diferente de Martinho Lutero. Ele não se colocou sobre a igreja, querendo ser o transformador da igreja, embora Jesus dissesse, Francisco, reconstrói a minha igreja, foi uma palavra de ordem. Francisco foi totalmente diferente, amando profundamente a igreja, sentindo dores de parto por aquela igreja. A igreja não estava bem naquele tempo. Inclusive Deus suscitou Francisco, e com Francisco suscitou Clara, porque a igreja estava precisando de renovação. E que renovação, meu Deus? Deus deu uma humildade carismática, podemos dizer assim, um carisma de humildade. Não apenas ele era humilde, Deus deu a Francisco um carisma de humildade para ele se posicionar diante da igreja. A maneira com que Francisco e seus companheiros vão até o Papa é apenas uma demonstração do tudo que Deus colocou no coração do pobre Francisco, para que Deus pudesse fazer através dele a reconstrução da igreja. Gente, eu sinto que é isso que o Senhor está pedindo para nós agora na renovação carismática. Eu até digo, São Francisco, rogai por nós. Sim, São Francisco de Assis, rogai por nós. Francisco de Assis, pobrezinho de Assis, humilde de Assis, amante da igreja de Assis, rogai por nós. Igualmente Clara de Assis, que até foi para uma vida contemplativa. Não é como acontece no filme de Zeffirelli. Clara e Francisco estão lá romanticamente andando por aqueles campos. Não.
Pelo contrário, como era costume na época, uma vez que Clara queria viver uma vida de santidade, ela teve que ir viver vida enclausurada. Era algumas vezes que Clara e Francisco se encontravam, depois que ela se consagrou a Deus. Mas Deus colocou também femininamente o mesmo amor à igreja, a mesma humildade diante da igreja. Gente, no final da vida de Clara, o Papa vinha se aconselhar com ela, lá no refeitório onde nós encontramos em Assis, onde Clara se reunia com as suas irmãs. Lá está o lugar onde o Papa vinha várias vezes até tomar refeição com elas, porque ele vinha para se aconselhar com ela. Por quê? Por causa da humildade, por causa do amor enorme que Deus colocou no coração daquela mulher pela igreja. Então ela tinha o carisma de Deus para fazer a renovação da igreja. Ela tinha o carisma de Deus. E por que tinha o carisma de Deus? Porque ele estava no invólucro de um grande amor, de uma grande humildade. Clara de Assis, rogai por nós. Então, Francisco e Clara de Assis, rogai por nós na renovação carismática católica, rogai por nós na renovação carismática católica no Brasil, rogai por nós, rogai por mim, porque nós estamos precisando nesse momento chave para a igreja de Deus, onde nós temos a clareza de que Deus quer levar a renovação à sua igreja, onde Deus está derramando o seu Espírito para que isso aconteça, onde Deus está dando os carismas do Espírito, Deus está nos dotando com os carismas do Espírito para que isso exista. Mas, meus irmãos, e aqui está algo chave, isso não conseguirá acontecer, isso não acontecerá, a não ser que vá com o invólucro, eu vou até dizer, com este óleo. Nós não vamos chegar lá à igreja, não vamos chegar lá ao coração da igreja, que somos nós, a não ser com este óleo do nosso amor. Amor dado pelo próprio Deus. E dessa humildade, essa humildade dada pelo próprio Deus, aquela humildade de Jesus que deixa o céu, esse Jesus que abre mão até da sua condição divina e se rebaixa de tal maneira a se fazer homem como nós, como diz a carta aos Filipenses. Essa mesma humildade de Jesus é esta que o Senhor quer dar a nós carismaticamente, para nós penetrarmos na igreja com suavidade e realizarmos na igreja a renovação que o Senhor quer. Eu agradeço a Deus pela clareza com que Ele me fez dizer isso. E digo a você, depois reveja isso, depois reescute isso, porque eu sinto, é uma palavra profética para nós, renovação carismática católica. Este amor de Francisco, essa humildade de Francisco e Clara, que o Senhor quer dar a nós, a cada um de nós. Deixa eu repetir, o Senhor preparou o ambiente, eu também não tinha preparado de falar assim. É a graça de Deus acontecendo agora, é essa humildade, este amor que o Senhor quer nos dar para nós podermos ser instrumentos de Deus, instrumentos adaptados de Deus para a renovação da igreja, da sua igreja, da nossa igreja, da nossa família. Por que eu pedi que você pegasse comigo o livro de Neemias? Pega comigo, Neemias capítulo 2. Você sabe que o povo judeu foi levado para o exílio na Babilônia. Depois, através de Ciro, eles podem voltar. Um grupo volta, mas quando voltam, eles encontram uma desolação. O seu templo está arrasado. A sua cidade está totalmente acabada no chão. E veja aí o versículo 17. Neemias 2, 17. É o que Neemias diz ao seu povo, quando os reuniu. Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos. Jerusalém
devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus me favorecera e narrei-lhes tudo o que fizera o rei. Gritaram todos, leia comigo, vamos, reconstruamos, outra vez, vamos, reconstruamos, continua, e com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Quando Sanabalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gósem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e diziam num tom de desprezo, não faltarão os Golias, não faltarão, dentro e fora da igreja, não faltarão. Que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes, todos, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Repete, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Gente, é isto. O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Porque é Jesus que quer triunfar na sua igreja, é Jesus que quer ser o Senhor da sua igreja, não apenas de título, mas de verdade. É Jesus que quer reger a sua igreja, é Jesus que quer levar, conduzir a sua igreja, é Jesus que quer operar através da sua igreja neste mundo. E para isso Ele quer renovar a sua igreja, e Ele o está fazendo, graças a Deus. E então, o Senhor mesmo coloca nos nossos lábios essa palavra, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos nesta obra, nessa empreitada, humanamente impossível, como era lá de Jerusalém, como era diante de Francisco, como é para nós agora. Há muitos que zombam e dizem, há toda uma nova era aí, já decretando não somente o fim da igreja, mas o fim do cristianismo e o fim de Jesus Cristo. E nós sabemos como os grandes do mundo estão todos aderindo a este pensamento, e não só a este pensamento, mas a essa prática. Nós sabemos como os governos estão aderindo a esta prática, e a esta mentalidade, a este pensamento, e a essa ideologia. Eu até podia chamar essa teologia, porque eles se baseiam tudo num Deus cósmico, num Deus panteísta, num Deus sem Cristo, no desprezo de Jesus, no fim dessa era de Cristo, no fim dessa era de peixes. Gente, nós temos contra nós um inimigo que nós nem supomos, e muito mais do que aqueles inimigos lá dos judeus, eles estão zombando de nós e dizendo, quem são vocês? Até eles nos comparam aos protestantes, eles nos comparam às religiões, às seitas que estão surgindo, e ficam olhando e dizendo, quem são vocês, pobrezinhos, coitadinhos? Quem vai segurar a andada da história? Mas nós temos essa certeza, a certeza de Deus, a certeza do Espírito Santo, e estamos dispostos a ser os instrumentos de Deus na renovação e, portanto, no triunfo da igreja, tendo a base do nosso amor pela igreja. Gente, está aí o mais importante, o nosso amor pela igreja e a nossa humildade diante da igreja de Deus, diante da igreja de Jesus, porque Jesus e a igreja são uma coisa só. Não dá para amar Jesus e desprezar a igreja, porque é cabeça e membros. Você não pode amar a minha cabeça e beijar a minha boca e depois chutar a minha canela, chutar os meus pés, chutar as minhas nádegas. Não, você não pode fazer isso. Ou você ama a pessoa inteira, que sou eu, cabeça e membros, ou você não ama nada. Não dá para nós amarmos a igreja, não dá para nós amarmos Jesus
se não amamos a igreja. Não dá para nós servirmos Jesus se nós não servimos a igreja, porque está claro na palavra de Deus que cabeça e membros são uma única coisa. O próprio Jesus disse a Saulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo sabia muito bem que ele estava perseguindo os cristãos, aquele resto de cristãos que havia ficado e que insistiam em continuar a doutrina daquele Galileu que o seu povo e os seus chefes haviam matado. E agora ele começa a compreender. E aí foi a grande compreensão, a grande revelação que Deus deu a Saulo, que foi o movente de todo o seu trabalho no Espírito Santo. Não havia um Cristo e uma igreja. Não existia uma única coisa, aquele Jesus que lhe apareceu no caminho de Damasco e que o mandou para Damasco para ser cheio do Espírito Santo através de um hominho da igreja. Você entendeu? Ele se encontrou face a face com Jesus, ali no caminho de Damasco. Jesus fala a ele e ele escuta. Mas esse Jesus o manda a Damasco para lá ele ser batizado no Espírito pela igreja, através de um hominho desta igreja, porque não havia diferença. Claro, quem ia batizar era um membro de Cristo, era a mão de Cristo, o dedo de Cristo, e Jesus escolheu aquele membro, era Ananias. Então Ananias devia vir como membro de Cristo e levar o Espírito Santo a Saulo, batizá-lo no Espírito Santo, curar a sua cegueira, porque era uma única pessoa, era uma única realidade. Cristo e a igreja e Cristo, corpo e membros, cabeça e membros, um único corpo, membros e cabeça, uma única igreja. Gente, é a nossa tarefa agora. É a nossa tarefa, e nós dizemos como o povo judeu, diante daquele espetáculo terrível, em que estava Jerusalém e a sua cidade. Eu quero repetir para você o versículo 17, vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Foi isso que eles viram. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. O que o povo respondeu foi isso: vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. E a resposta que eles deram aos Golias daquele tempo foi esta, aí no versículo 22, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar, nós somos seus servos e vamos reconstruir. Nós somos os seus servos e nós vamos reconstruir, não nós, mas Jesus em nós. Não nós, mas nós, membros do corpo de Cristo, no poder do seu Espírito, nós vamos reconstruir e vamos provar diante dos céus, da terra e diante dos infernos, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque eu te dei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Louvado seja Deus. O Senhor quer dar a nós, e veja, toda aquela preparação nos trouxe a esse ambiente. O Senhor nos quer dar o carisma do amor e da humildade diante da igreja. Eu diria o amor humilde e a humildade amorosa diante da igreja. Eu já estou dizendo, meu irmão, minha irmã, receba esta graça. Sim, receba esta efusão do Espírito Santo dando a você, pessoalmente, este carisma. Sim, porque é algo carismático, é um carisma que o Senhor está lhe dando. É o Senhor enviando o seu Espírito para que isso aconteça. Receba esta graça de amor humilde e de humildade amorosa pela igreja. Aquele amor de Francisco, aquela humildade de Francisco em você, vivendo em você, se realizando em você, operando em você, fazendo a obra em você, para que o triunfo da igreja de Jesus aconteça. Sim, receba esta efusão do Espírito Santo e viva nela, e vamos agradecer ao Senhor. Levante um forte louvor ao Senhor agora. Louvado Senhor, bendito Senhor,
Nós te glorificamos, nosso Deus. Nós te exaltamos, nosso Deus. Sim, bendito sejas, nosso Deus e nosso Senhor. Sim, meu Deus e meu Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É a grande graça que o Senhor está dando a nós neste congresso. Amor pela tua igreja, Senhor, e humildade diante da tua igreja. Amor pela tua igreja, Senhor, e humildade diante da tua igreja, Senhor. Serviço à tua igreja, Senhor. Nós precisamos trabalhar na reconstrução, meu Deus, desta igreja. A tua igreja, Jesus. Avança um pouquinho comigo só. No próprio livro de Neemias. Estou dizendo a você, eu não pretendia ir pelo livro de Neemias. Foi na hora que rezaram comigo aqui, que mudou todo o esquema. Aí no capítulo 4, começa a mostrar que os inimigos perceberam que eles estavam reconstruindo. Reconstruindo as muralhas, era a primeira coisa que eles precisavam reconstruir, porque reconstruídas as muralhas, eles poderiam reconstruir a cidade por dentro. Poderiam reconstruir o templo, mas sem reconstruir as muralhas, de nada adiantava. Quando os inimigos souberam disso, vieram atacá-los. Covardemente atacá-los. Então o que aconteceu? Neemias os chama de volta. Veja o versículo 3. Nós vamos pegar desde o começo. Quando Sanabalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos, coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. É sempre o que os inimigos fazem. Fizemos oração ao nosso Deus e veja bem, e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Você percebe a grande graça da renovação é a oração. E essa oração contínua, gente, como aconteceu com eles, esta é a guarda que nós montamos. Como aconteceu lá no alto do monte, quando Moisés subiu com Arão e Ur, Josué, o mais novo, foi guerrear. Mas os três estavam lá. E enquanto Moisés estava com os braços levantados, orando, e não parava de orar, ele orava sem cessar, como São Paulo vai nos dizer. Ele orava no Espírito sem cessar. Enquanto Moisés orava, eles venciam. Na hora que Moisés, cansado, desanimado, baixava os braços, até nós diríamos, ele precisava descansar. Sim, ele precisava descansar, mas a oração dele era o nutriente, veja, era o nutriente para que a batalha pudesse ter vitória. Tanto assim que na hora que Moisés parava, o nutriente também desaparecia, e eles começavam a perder e chegavam até a beira da derrota. Gente, é o grande segredo de Deus. E se nós pessoalmente não podemos estar continuamente em oração, embora necessitamos estar o mais possível em oração, pelo menos com o coração em oração, é preciso que nós montemos guarda, isto é, em todas as partes do mundo, graças a Deus, a renovação, em todas as partes do Brasil, graças a Deus, a renovação, e é preciso que nós tenhamos grupos, tenhamos intercessão, tenhamos vigílias, tenhamos noites, tenhamos manhãs, tenhamos madrugadas de oração, e assim nós cerquemos a muralha de oração, para que a vitória de Deus possa acontecer, porque o inimigo não para, o inimigo não desanima, e se nós não permanecermos em constante oração, montando guarda, a vitória não acontecerá. Eu nem preciso pedir mais, é só rogar ao Senhor que reavive em nós aquilo que é o carisma da renovação carismática, que é a oração,
que é a oração pessoal e a oração comunitária, que é a oração de louvor. Veja, e quando falamos em oração de louvor, é a oração de vitória, proclamando a vitória do Senhor, proclamando que o Senhor vai vencer, que o Senhor vai realizar. Gente, não é aquela oração de lamúria, não é aquela oração negativa, não é aquela oração medrosa, não é aquela oração lamurienta, não é aquela oração assim, em que eu sou o centro, aquela oração egocêntrica, em que tudo para mim, Senhor, o meu marido, Senhor, a minha mulher, Senhor, o meu filho, Senhor, a minha situação, Senhor, o meu dinheiro, Senhor, e girando em torno de nós. Não é. Claro, nós também precisamos proclamar a vitória de Deus em nós, a vitória de Deus nos nossos problemas também, mas esquece um pouco de você, Francisco, esquece um pouco de você, Clara, e abre-se para Deus, e canta a vitória de Deus, e louva a vitória de Deus, e proclama que Deus vai vencer na igreja e na sua igreja, e saiba, com a vitória da igreja, com os passos de vitória que a igreja vai dando, e você nem percebe, porque o Senhor vai fazendo a sua obra na sua igreja, e nem dá para a gente perceber, porque a igreja é esta vastidão. Enquanto o Senhor vai caminhando em vitória na sua igreja, Ele vence também em você, mas se você fica apenas naquela oração lamurienta em torno de você mesmo, oração egocêntrica, você não consegue nada, nem para você e muito menos para a igreja. Francisco aprende a orar, Clara aprende a orar, ora louvando o Senhor da vitória, e louvando a vitória do Senhor, desde agora, proclama a sua vitória, e aí você vai ter toda a vitória do Senhor na igreja, e a vitória do Senhor na sua vida, nos seus problemas, na sua família, na situação daquele ente querido que você precisa que seja recapturado pelo Senhor. Aprende a orar. Retomando o texto de Neemias. Versículo 9. Quando nossos inimigos souberam que estávamos alertados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Versículo 9, leia comigo. Quando nossos inimigos souberam que estávamos alertados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos, todos à muralha, cada um no seu trabalho. Mas depois daquele dia, a metade dos que estavam comigo trabalhava, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Gente trabalhando, orando e trabalhando sim, mas sem parar de orar. Depois daquele dia, a metade dos que estavam comigo trabalhava, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um a sua espada na cinta ao redor dos rins. Foi assim, veja bem que beleza isso. Os pedreiros, versículo 12, leia comigo. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta ao redor dos rins, porque o pedreiro não podia ter a arma numa mão e a ferramenta na outra. Então eles tinham a arma na cintura para poder trabalhar com as mãos. Foi assim que se fez a alvenaria. Um homem tocador de trombeta estava junto de mim, e eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersados na muralha. Quando, pois, tocar a trombeta de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Leia comigo agora. Nosso Deus
combaterá por nós. Repete, nosso Deus combaterá por nós. Estávamos assim, trabalhando a metade com a lança na mão, desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas. Ao mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um com seu ajudante passe a noite em Jerusalém para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Você entendeu tudo. Quanto a mim, a meus irmãos e a minha gente, e os guardas da minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes. Cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Cada um guardava sua arma ao alcance, olha para mim, ao alcance da mão. Cada um guardava a sua alma ao alcance da mão, sua arma. Cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Cada um guardava a sua arma ao alcance da mão. Cada um guardava a sua arma ao alcance da mão. Cada um guardava a sua arma ao alcance da mão. Nem tirávamos a nossa roupa, de dia e de noite e de dia era trabalho e oração, oração e trabalho, oração, oração e trabalho, nem tirávamos a nossa roupa, era uma roupa só, era uma roupa só, era uma roupa só. Francisco e Clara, essa é a tua vocação. Digam o que quiserem, digam que nós somos alienados, digam que nós somos intimistas. Não, nós não somos. Pela graça de Deus, nós estamos, pela sabedoria de Deus, entendendo a hora de Deus e colocando-a em prática e colocando-a em realização. Eu quero louvar muito a Deus pela compreensão que Deus deu a Dom Terra. Eu volto a falar mais uma vez, que Deus deu a Dom Terra, de dizer inclusive no comecinho deste livro, eu sei que vocês ontem aplaudiram quando eu li, esses novos Pentecostes, chamados com toda a razão de renovação, não tem nada de alienação individualista e intimista. É realmente uma autêntica renovação pessoal e social. Pessoas que viviam num mundo totalmente secularizado, dominadas pelo consumismo e pela ética do prazer, totalmente alheias a qualquer preocupação pela justiça social, alheias à solidariedade e impermeáveis a qualquer sentimento fraterno, de repente se encontram, confraternizam, recriando as primeiras comunidades da igreja primitiva, nas quais todos eram um só coração e uma só alma. Ele foi lá, ele foi ver, ele foi perceber. Ele tomou o pulso e depois ele deu a receita. Ele não fez de escritório não, ele tomou o pulso e depois deu a receita. E eu louvo a Deus porque ele percebeu e está dizendo agora, ele como bispo aos bispos, ele como teólogo aos teólogos, ele como exegeta aos exegetas, que venham também, que tomem o pulso, que tirem a pressão e constatem também ele, e não continuem a dizer bobagens, e a escrever bobagens, e a pregar bobagens, e a ordenar bobagens. Consulta o pulso, tira a pressão, vai ver a realidade. Não vai na conversa daqueles que vivem de preconceito. E não faltou isso, infelizmente, na igreja. Agora, eu não posso deixar de dizer, pessoas que sofrem de anemia, e até pior, já foram da anemia para a anorexia, e não querem saber de alimento, e não querem saber de oração, e desprezam a oração, e retiraram a oração da sua vida, estão pagando o preço por causa disso. Não é estranho que eles digam que aqueles que comem, que aqueles que oram são os exagerados, que comem demais, que oram demais, que são os fanáticos, que são os intimistas, que são os enchedores de barriga. Não, nós não somos enchedores de barriga, nós oramos porque precisamos orar, nós oramos porque o Senhor quer e precisa que nós oremos, para que através da oração Ele possa agir neste mundo, Ele possa agir neste mundo. Gente, as ondas de rádio já mostram isso. Mas até aqui, você já tem um exemplo. Vocês estão vendo, o meu microfone não tem fio. Isso já é uma coisa comum hoje na tecnologia. Por onde vai indo o som? O som vai indo pelo ar.
Há uma sintonia entre o meu microfone e lá. Se você está nesse ângulo, você vê lá que existe aquele aparelho, existem anteninhas. O meu microfone está na sintonia e as anteninhas estão captando, então a minha voz vai lá, precisa e passa pelos amplificadores e vai até você. Aqui embaixo tem 2 botõezinhos e sempre o técnico está mostrando para a gente. Liga os 2. 2 joelhos no chão. 2 joelhos no chão. Orar com a mente e orar com o espírito. Orar no espírito e orar com a mente. Se eu não ligo os 2 botõezinhos aqui, não adianta. A sintonia cai. Desaparece a sintonia. Mas veja que beleza, enquanto se conserva a sintonia, eu posso mexer com o meu microfone aqui para qualquer lado, eu posso esconder ele debaixo dos meus braços, posso ficar aqui atrás do padre e tal, não tem problema, até nas costas do padre, nem sei como é que a sintonia está chegando lá, mas está atravessando o padre Luiz aqui, e está atingindo lá. Gente, a oração é assim. E é preciso que nós oremos. O único jeito de a minha voz poder agir e realizar a sua obra é o microfone estar em sintonia. Essa é a nossa parte. Nós estabelecemos a sintonia entre o céu e a terra, entre a cabeça e os membros. Essa é a nossa parte. Talvez até uma parte escondida, que todo mundo critique, que está fazendo você aqui, mantendo sintonia, bobão, intimista, alienado, mantendo a sintonia, vai agir, vai fazer, vai aprontar e tal. Não, pela graça de Deus, nós mantemos a sintonia, orando no Espírito, orando com a nossa mente, orando com a inteligência e orando no Espírito, deixando o Espírito orar em mim e também colocando a minha inteligência a serviço da oração. E porque eu mantenho a sintonia, a cabeça, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, pode agir na igreja, gente. Sem sintonia, deixa falar, o Senhor não pode agir. Sem sintonia, o Senhor não pode agir. Faz 10 dias eu estava em Medjugorje, justamente na festa dos 14 anos. E no domingo nós fomos à casa da Visca, uma das videntes, que mora no sopé da colina onde aconteceram nos inícios das aparições. E entre outras coisas, ela nos disse que Nossa Senhora tem um plano que o Pai confiou a ela, para ela executar, mas que Nossa Senhora está insistindo que ela precisa que nós oremos muito, que nós nos coloquemos em oração com ela, junto com ela, em sintonia com ela, para que ela possa realizar o seu plano, esse plano que Deus lhe deu. Porque ela não poderá realizar esse plano que Deus lhe confiou se nós não orarmos. Você está entendendo? Porque o que estabelece a sintonia entre o céu e a terra é a oração. O que estabelece a sintonia entre o sobrenatural e o natural, entre o divino e o humano, é a oração. E esta é a nossa vocação. Desculpe, mas nós somos a alma da igreja. Nós somos a alma da igreja. Nós estabelecemos a sintonia entre o divino e o humano. É uma escolha maravilhosa, assim como a nossa alma estabelece a sintonia entre o meu corpo e o meu espírito. É assim. A minha alma faz esse papel. Nós, pela graça de Deus, com toda a nossa pobreza, fomos escolhidos pelo Senhor para ser alma da igreja. Como alma da igreja, estabelecer a sintonia para que o Senhor da igreja, para que a cabeça da igreja, que é Jesus, possa agir e assim os membros todos possam receber. E o Senhor está dando a nós os carismas e os ministérios e as operações necessárias para que esta reconstrução da igreja aconteça. Lindamente, nesse livrinho, o Dom Terra aponta
mostrando claramente para a igreja inteira, que os carismas existem por causa da igreja, os carismas existem para a igreja, que a igreja precisa dos carismas, que a igreja precisa que pessoas encarnem os carismas e as pessoas realizem os carismas na igreja hoje. Ele não fala do passado, não, ele não fala do tempo de São Paulo, não, ele fala de agora, de 1995, e 6, e 7, ele fala de agora, ele fala do nosso povo, do povo que ele tinha lá em Recife e no Nordeste, do povo que ele tem agora lá em Brasília. Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os teólogos, ele está dizendo para os exegetas, está dizendo para nós, que os carismas existem para a igreja, e que a igreja precisa da contribuição dos carismas, e que aqueles que recebem os carismas, precisam colocar os carismas a serviço da igreja, na reconstrução da igreja. E ele mostra lindamente aqui o que acontece, o que São Paulo aponta no capítulo 12 da carta aos Romanos. Pega comigo. E ele mostra que há um paralelo lindo entre 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Nós vamos pegar Romanos 12. 1 Coríntios 12 nós conhecemos bem. O que é que São Paulo diz para nós em Romanos 12? Versículo 3 e seguintes. Romanos 12, 3. Em virtude da graça que me foi dada, Deus deu uma graça para ele entendesse isso. Ele reconhecia, foi uma graça que Deus lhe deu, foi um carisma que Deus lhe deu, o carisma de sabedoria. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos, e você entende a força da palavra recomendo, e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, guarda essa expressão, função, diferente função, assim também nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, que é a sua igreja, e cada um de nós é membro um do outro, Temos dons diferentes, no grego é carismata, então a melhor tradução não é dons, mas é carisma. Temos carismata, temos carismas diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Veja bem o que é que São Paulo está querendo dizer, e Dom Terra esclarece muito bem. O corpo tem vários membros, e cada membro do corpo tem diferentes funções. A função do estômago, a função do fígado, a função do pulmão, a função do coração, a função do cérebro, a função do pâncreas, a função de cada um, a função da vesícula, a função de cada órgão, de cada membro do corpo. Cada um tem a sua função. Diz ele, igualmente. Nós somos muitos e temos que ser muitos como no corpo. Todos somos um só corpo, uns precisamos dos outros, precisamos uns dos outros, e temos carismas diferentes, como os órgãos têm funções diferentes, nós temos carismas diferentes, conforme a graça que nos foi concedida, Cada um de nós é como um membro do corpo, e precisa ter a sua função, e precisa realizar o seu carisma. Em outra palavra também, precisa realizar o seu ministério, o seu serviço específico na igreja, o seu ministério específico, a sua função específica dentro da igreja. Nós pessoalmente, ou nós em grupo, ou nós em comunidade, e mesmo numa comunidade, cada um tem o seu dom diferente, o seu carisma diferente, a sua função diferente, e aquela comunidade inteira serve ao Senhor, servindo a igreja. Mas é assim que a coisa acontece. E veja então, versículo 6. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Temos carismas diferentes, funções carismáticas diferentes,
conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom, o carisma da profecia, exerça-o conforme a fé. Eu até digo para você, existem as palavras de profecia de um grupo de oração, e são muito importantes, e a palavra de profecia precisa ser redespertada nos nossos grupos. Mas assim como o Tatá falou ontem, que no grupo de oração, quem prega é aquele que carismaticamente recebeu de Deus o dom da pregação, é o melhor, é o Pedro, é o líder, é o que está à frente, é o cabeça que deve pregar, para pregar bem no grupo de oração. Igualmente, Deus constitui em todo bom grupo, em toda boa comunidade, alguém que tem o dom da profecia, que nem sempre é o líder, que nem sempre é o coordenador, e por amor, coordenadores, não queiram jogar no gol e ao mesmo tempo de centroavante, passando por todas as outras posições, de ponta esquerda, ponta direita. Não dá para você fazer tudo isso, não dá. Deixa que alguém exerça. Então, alguém tem, e a comunidade acaba reconhecendo. E aí que está, aquele que tem no grupo o dom da profecia. Eu não desprezo as palavras de profecia, elas são ótimas, mas alguém no grupo, gente, nós estamos tocando coisas novas, depois reveja tudo isso. Não pega assim no mais ou menos e não vai levando, depois para e reflete em cima disso. Porque são coisas novas que Deus está nos dando, novas porque nós não sabíamos mais, que Deus há muito tempo queria que nós vivêssemos isso. Alguém tem o dom de profecia, digamos, por excelência. É alguém a quem Deus dá um peso de palavra profética. E Deus fala através dele, apontando, é por aqui, é por ali, é isto, agora é isto, agora é aquilo. Então que este exerça o seu dom, de acordo com a fé. Isto é, acreditando, ele acreditando, os outros acreditando. Para quê? Para que a igreja seja reconstruída. Para que a igreja de Deus seja reconstruída. Para que o seu grupo exerça o seu papel dentro da reconstrução da igreja. É necessário, é importante isto. E os outros reconheçam também e sigam. Os nossos grupos precisam chegar a este grau. Agora, ao mesmo tempo, veja bem, você que recebeu o dom de profecia, você precisa ter o amor e a humildade de Francisco, ou de Clara. Você não é um mandão, você não é um manda-chuva, você não é a primeira e a última palavra, você apenas tem o dom de profecia. Inclusive existem os outros que vão discernir, não é isso que diz São Paulo? Os outros vão discernir. É uma coisa séria, uma coisa bonita. Eu sei, as palavras de sabedoria que aparecem, as palavras de profecia que aparecem no grupo são boas, exortam, consolam, mas há palavras decisivas, há palavras de ordem, há palavras que mudam o rumo das coisas, que mudam o rumo do grupo, da comunidade e, portanto, também o rumo daquilo que Deus quer fazer na igreja. Não é verdade que chega uma hora que a nossa vesícula precisa soltar muito mais o seu elemento, porque a digestão está precisando? E nós nem sabemos. Igualmente, há momentos que Deus precisa de algo especial e que nós não sabemos. Gente, não entra na lógica. Entra nos propósitos de Deus, e Deus dá então a nós o que Ele quer, e o que é preciso naquele momento, através da palavra de profecia. Então quem a recebe, exerce esse dom na fé. E aqueles que ouvem a palavra de profecia, de modo especial aqueles que no grupo têm o dom de discernir, e Deus dá a eles também o dom de discernir, de checar a palavra de profecia. Não é apenas um dizer assim, confirmo. Eu sei, para as palavras comuns de profecia, não as desprezo. Para as palavras comuns de profecia, basta um confirmo. Mas para estas palavras de profecia, é preciso realmente um discernimento, uma confirmação da profecia. E quando ela é assumida pelo grupo, gente, que transformação. Eu digo a você, a igreja está precisando
Francisco aprende, Clara aprende, e se você não sabia até agora, vai orar, vai pedir, vai rogar a Deus, porque o Senhor disse ontem, inclusive em profecia aqui, aliás, hoje cedo em profecia aqui, eu estou, nem lembro mais, está vendo, o profeta não é senhor da profecia, mas o assunto da palavra de profecia era esse. Eu tenho uma igreja nova e tenho coisas novas para a minha igreja. E estou preparando vocês para essas coisas novas. Então são coisas novas. Francisco aprende, Clara aprende. São rumos novos que o Senhor está dando a nós por causa da igreja. E é preciso, gente. Você conhece aquela palavra do Antigo Testamento? Maldito aquele que realiza a obra de Deus como é que é a palavra? Com negligência. Maldito aquele que realiza com negligência a obra de Deus. Nós só podemos ter diligência, dedicação. Aquele que tem esse dom, exerça-o com diligência. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Mas faz com negligência. Continuando. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. O Dom Terra aqui esclarece, até indo ao grego, que a palavra aqui ministério não é bem ministério, aqui é serviço mesmo. É serviço mesmo, é serviço de arregaçar as mangas e fazer. Ele até explica, há pessoas que na igreja, há pessoas que na renovação têm o carisma do serviço, o carisma do trabalho, o carisma de pegar no duro, de pegar no trabalho. E muitas vezes nós pensamos, essas pessoas pensavam que eram apenas trabalhadores serviçais da renovação e tal. E o Senhor está nos mostrando que não, que isso é carisma. E que quem tem esse carisma, o carisma do serviço, de se gastar no serviço, precisa fazê-lo carismaticamente, e se este é o seu carisma, exerça-o, meu filho, na oração, na sabedoria, com a palavra de Deus, exerça-o com dedicação, com humildade e com amor. Não faça com negligência, não faça com diligência, dedique-se a esse seu carisma, faça frutificar esse seu carisma. Não é um carisma desprezível, claro, ele não vai sem a oração. E nós também não podemos desprezar aqueles que nos nossos grupos, nas nossas comunidades, são chamados a exercer serviços, trabalhos. Continuando. Se tem o dom de ensinar, que ensine bem, que se prepare, que leia, que ore, que escute outros, que escute outras palestras, que vá aprender, que busque pedagogia de Deus, para ensinar como é necessário. Quem tem o carisma de ensinar, que ensine. Maldito aquele que faz com negligência o trabalho de Deus, mas bendito, bem-aventurado aquele que faz com diligência a obra de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.